Pessoal, falando das perguntas, eu busquei aqui tentar fazer uma compilação das temáticas que eu recebi. E são perguntas boas. É difícil categorizar perguntas, mas assim, eu ousaria dizer que essas perguntas basicamente se dividem entre perguntas de temática intelectual e perguntas de temática. Talvez essa não seja a palavra mais exata, mas eu vou utilizar de questão emocional, que é uma coisa que muita gente não leva em consideração, acabam achando que o mestrado, a pós-graduação, o doutorado é uma questão basicamente racional, intelectual, de ler livros, comentar os livros e escrever, mas não é, não? Ah, passa por questões emocionais também. Eu fiz aqui uma breve seleção, uma tentativa de compêndio com 7 perguntas, e começo aqui com a que diz: qual seria a parte mais difícil de escrever? Justificativa, metodologia, fundamentação teórica? Eu, antes de mais nada, quero pontuar que eu não tenho o poder da verdade, não? Então não cabe a mim dizer a parte mais difícil é a número 1, a número 2. Ah, isso depende muito de pessoa para pessoa. Mas, se nós entendermos que existe um movimento lógico na escrita acadêmica, que é o de ler, interagir com essa leitura e posteriormente, e não de uma forma tão estanque, né? Quando eu falo posteriormente, mas posteriormente escrever, então talvez a questão não seja exatamente qual é a parte mais difícil de escrever, mas qual é a parte da escrita que melhor reflete a leitura. No sentido de como é que eu vou elencar os textos lidos. Seria, na verdade, as referências. Então, a partir das referências, todo o restante se desenharia. E o ideal é que você tenha lido mais do que cabe ali nas referências. Então, se as referências vão ser resumidas em uma página, é que a sua leitura tenha mais que isso. E aí você tem um bom problema. É bom, mas é um problema. Então, se eu li mais do que é possível listar como referências em uma página, como é que eu escolho essas referências? Em geral, a maioria das pessoas, a maioria dos orientadores vai dar a resposta pragmática de aquelas referências que vão efetivamente servir para compor o trabalho. Então, se você leu 39 fontes e ali no jogo de lista das referências você vai escolher 30, trabalhar com um número fechado, você vai deixar de fora 9. Isso já é uma escolha dolorida, né? Para quem lê e escreve. E como é que você vai escolher as 30? A maioria vai dizer que é um jogo puramente pragmático. Então, eu vou citar as 30? O ideal seria que sim. Se eu gastei tanto tempo lendo, tanto tempo fichando, eu vou sim buscar, digamos assim, uma matemática de citação que me beneficia. Não só me beneficia na consideração do texto, mas também me beneficia politicamente, porque eu quero pontuar que eu li. E entendam, né? Eu sei que vocês entendem, mas só para colocar, não é me beneficiar no sentido de eu, candidato, não é porque eu li que eu estou dentro, mas é no sentido de me beneficiar, no sentido de demonstrar que eu efetivamente li, que eu efetivamente raciocinei, pensei, refleti criticamente, e isso precisa ser evidenciado. O meu percurso precisa ser evidenciado, porque a banca não me conhece. E se a banca me conhece, evidenciar a si mesmo, porque é, é, se me conhece, talvez eu não tenha controle sobre os sentidos e as interpretações que vêm desse conhecimento. Então, quero focalizar o que li. Mas, mesmo que eu feche, em hipótese, essas 30 referências no meu exemplo, como as referências que eu vou diretamente citar, há aquelas pessoas, há aqueles professores, aqueles orientadores que pensam que não é só isso, que podem existir escolhas políticas, por assim dizer. Então, olha, eu não vou
eu não vou citar, ou vou citar muito pouco, 2, 3 referências, mas vou colocar essas referências lá, porque essas referências são politicamente importantes. O que são referências politicamente importantes? Isso depende muito do programa de pós-graduação, de que orientador você está mirando, mas assim, em regra, sobretudo na área de ciências humanas, você vai citar trabalhos do seu pretenso orientador. Muita gente faz isso. Você vai citar trabalhos do orientador do seu orientador. Muita gente faz isso. Isso pode funcionar? Pode funcionar, sobretudo se não é só confete, mas é também uso, né? Então, você de fato está usando aquela referência. Você vai trabalhar com uma teoria, você vai trabalhar com teoria bakhtiniana, você vai trabalhar com Walter Benjamin, você vai trabalhar com Foucault, seja lá o que você vai trabalhar, e você está escolhendo o orientador por causa disso. Olha, eu quero estudar com fulano porque esse fulano fez o doutorado dele nessa linha teórica e eu tenho interesse em fazer o meu mestrado nessa linha teórica. É um bom raciocínio, é um bom raciocínio. E aí você vai ler a tese desse orientador. É preciso fazer isso, né? É preciso saber onde você está pisando. E também é preciso fazer essas escolhas de que leituras você vai citar nas referências. Mas isso não é um 2 mais 2, sem nenhuma exceção. Não é porque eu li 30, 40, 50 obras e li bastante que eu vou entrar. Não é assim que funciona. Se fosse assim, bastaria ler. Há uma série de questões, né? Aquele projeto que eu vou tentar ingresso com esse projeto vai ter, digamos assim, cobertura, vai ter abrigo de orientação com a mesma intensidade para o orientador que eu estou disputando vaga que outros projetos, não sei. Isso de fato não se sabe, a gente cai numa questão subjetiva, porque isso depende de o que o orientador está pesquisando agora, né? Ele é doutor há 10 anos, há 15 anos, e ele está pesquisando o que agora? As pessoas mudam de abrigo de orientação, as pessoas mudam de questões teóricas, depois de tanto tempo lendo, escrevendo, pesquisando, orientando sobre determinadas coisas. Então, é preciso pontuar, né? É preciso estudar como é que você vai percorrer esse caminho. E isso não é só uma questão de leitura, isso também é política no sentido de eu preciso conhecer as pessoas, não de tapinha na costa, mas eu preciso conhecer as pessoas pelas suas escolhas teóricas, pelas suas escolhas de pesquisa. Eu preciso saber o que aquele professor está pesquisando, o que ele quer pesquisar, o que ele gostaria de orientar. Ah, é, é, Me parece que esse é o grande ponto, né? Além de estudar, além de se preparar, é entender exatamente o que eu vou pesquisar e se aquilo tem abrigo. Então, assim, qual seria a parte mais difícil de escrever? Na minha concepção, seriam as referências, porque as referências necessariamente vão ter que trazer questões para além da leitura e da escrita. Acho que esse é o grande ponto da leitura humana, né, o grande ponto de dificuldade da leitura humana, não é entender o texto, é basicamente entender o que está fora do texto, né? Não é só entender como aquele teórico raciocina, não é ler todos os livros de Bakhtin, todos os livros de Voloshinov, todos os livros do Foucault, e você sai lendo, não, isso ajuda muito, mas não é só isso. Assim, eu entrei no doutorado, por exemplo, com um projeto, como eu explicitei aqui, bakhtiniano. Há bakhtinianos muito famosos no Brasil que muito provavelmente não gostariam daquele projeto. E quando eu li a obra do Bakhtin, eu percebi que eu me sentia teoricamente atraído por todos os textos, mas eu era muito mais cultura popular na Idade Média que, por exemplo, estética da criação verbal. Eu percebia isso, né? No jogo de teoria bakhtiniana, eu tenho preferência por esses pontos e não pelos outros. Eu percebi também que, por exemplo, para citar Foucault, eu preferia muito mais
Pierre Vier, ou As Palavras e as Coisas, ou Vigiar e Punir, ou mesmo A Ordem do Discurso, que eu entendi muito pouco quando eu li no início, mas preferia isso que Arqueologia do Saber. Arqueologia do Saber era um negócio assim, que eu queria manter certa distância. Porque eu preferia discussão cultural. Então, tem gente que vai trabalhar com aspectos mais fechados da teoria. Não era o que me atraía. Então, a mesma coisa, você vai trabalhar com leitura, você vai trabalhar com processos de escrita. Eu sempre cito o pessoal do direito, né? Se é do direito, você vai trabalhar com direitos humanos, você vai trabalhar com constitucional, você vai trabalhar com prisão. A temática vai puxar a teoria, com toda a certeza. E vice-versa, né? É um jogo assim de mão dupla. Então, eu não penso, a rigor, que haveria a parte mais difícil de escrever, mas a questão é sim escrever, né? Como é que eu vou escrever, como é que eu vou me inscrever no texto, como é que eu vou ler o mundo, como é que eu vou ler as pessoas, como é que eu vou ler o programa de pós-graduação a partir dessas leituras teóricas que eu fiz. Claro, isso é um jogo de xadrez e não significa que eu vou ganhar no sentido de eu vou entrar. Ah, Consigo ler, uma outra pergunta aqui, consigo ler, mas escrever é um trabalho quase impossível. O problema é a escrita em si. Eu me identifiquei muito com essa pergunta, porque eu passei muito por isso. Eu conseguia ler com muito mais facilidade que escrever. Por quê? Porque ler, basicamente, eu preciso entender o que o texto diz e o que o texto não diz claramente. Preciso entender o zeitgeist, o espírito da época, daquele momento, daquele teórico, daquele autor. Preciso entender possibilidades de aplicação, mas escrever é outra coisa. Escrever, você vai fazer escolhas bem mais complexas. Então, você vai propor determinado objeto de análise, determinado projeto de pesquisa. Então, o problema é a escrita em si. Pode ser, né? Pode ser, mas não necessariamente. Talvez o problema em si seja que você ainda não sabe exatamente sobre o que vai escrever. Isso é muito comum na área de humanidades. As pessoas meio que se apaixonam por um determinado enquadramento teórico. Eu citei isso, né, ao longo desse curso, assim. Eu entrei no doutorado a partir de leituras que eu tinha feito, leituras teóricas bakhtinianas. Montei um outro projeto a partir de leituras teóricas bakhtinianas. E eu fui assistir aula, me matriculei em uma disciplina, olhei para aquilo ali e disse: é isso aí que eu quero fazer. Então não quero mais trabalhar com Bakhtin, mudei de teoria. E aí li muito a teoria Foucaultiana e cheguei numa pergunta muito parecida, né? O que eu vou escrever? Assim, o problema é a escrita. A minha questão era, eu achava, né? Eu acho que eu consegui apreender em certa medida a questão teórica Foucaultiana. Então, o que eu faço? Eu preciso sentar e escrever para terminar nesse caso o doutorado. Eu escrevo o quê? Então, assim, eu tenho uma certa leitura com certa profundidade dessa teoria, expus a teoria, mas assim, ou seja, em outras palavras, eu escrevi um resumo da teoria, fiz um engajamento teórico, mas ainda não tinha claro o que eu ia analisar. Isso não estava posto, isso não estava claro. Isso é um problema da escrita? Não, isso não é um problema da escrita no sentido mecânico, no sentido de coesão, coerência, jogo textual. Não, não é isso. É uma coisa política, se você preferir chamar por esse nome, é uma coisa temática, se você preferir chamar por esse nome. Minha primeira grande dificuldade era escolher: eu vou fazer uma pesquisa teórica? Ou seja, eu lanço perguntas aqui sobre a própria teoria, já estou no programa, né? Então, assim, já sou aluno, eu tenho que escrever um negócio aqui para eu defender. Mas eu quero escrever alguma coisa que me dê um mínimo de prazer, né? Eu particularmente penso assim, eu não quero escrever, vou me forçar aqui, vou escrever algo na marra para eu levar o título. Eu conheci muita gente que fez isso. Eu teria muita dificuldade de fazer isso. Eu ia sofrer bastante para fazer isso. E eu não estava afim de sofrer mais do que já estava sofrendo, já é sofrido ler e escrever.
Então, não queria escolhas mais sofridas ainda. Primeira escolha, eu faço um trabalho teórico? Eu não sabia. Eu faço um trabalho analítico. Que trabalho analítico eu vou fazer? Então, tá? E aí, se eu vou fazer um trabalho analítico, eu faço um trabalho analítico meio exógeno, assim, eu vou pesquisar sobre discurso político, eh, eu vou pesquisar sobre discursos de posse, eu vou pesquisar sobre questão prisional, eu vou pesquisar sobre questões da mulher, eu vou pesquisar sobre feminicídio, o que que eu vou pesquisar? E a partir daí, eu tenho uma temática que parece meu exógeno mais ao campo 2+2 linguístico, assim. Não vou começar com verbo, não vou começar com questão adverbial, e isso para algumas pessoas é um problema, dependendo de onde você está, né. Aquele exemplo lá dos sertões do Euclides da Cunha, que ele começa falando da pedra, né, formação geológica, essa pedra tá-tá-tá, vai falar do terreno, da geologia, pá-pá-pá, até chegar no sertanejo, e essa erudição serviu para ele ser reconhecido. Muita gente acha que mutatis mutandis, guardadas as devidas proporções, você precisa fazer isso com conhecimento linguístico, com conhecimento geográfico, com conhecimento jurídico. Eu tive colegas da área da geografia que fizeram doutorado na geografia e passaram um perrengue, assim, muito parecido, porque eles tinham que escolher se eles iam fazer o que se chama de geografia humana, ou se eles iam fazer uma geografia técnica, vamos chamar assim, uma geografia cartesiana, vamos falar de mapa, né, vamos falar de uma descrição técnica geográfica, ou ele vai falar das pessoas. Pode parecer bonitinho, vou usar essa palavra, falar das pessoas, mas muita gente, na área de humanidades tem preconceito, acha que você tem que falar da tecnicalidade. Mesma coisa lá no direito, né, o cara vai falar sobre direitos humanos, ele vai falar sobre as rebeliões na prisão. Sim, mas cadê a lei? Cadê a questão jurídica da lei, da interpretação legal, da questão processual, etc e tal? Então, eh, acho que isso é uma das grandes questões que se coloca, né. A solução para isso, uma solução perene, uma solução definitiva, não tem. Você vai ter que avaliar, você vai ter que pensar isso aí, se você está buscando entrar, como é que é o perfil do programa que você quer, qual é o perfil do professor que você quer, isso tem que ser visto antes, senão você aumenta as chances de dar errado, né. Então, olha, eu vou para um programa clássico, assim, o pessoal é cartesiano lá, então sabendo disso eu tenho que montar um projeto que atenda essas questões. Ah, então, né, consigo ler, mas escrever é um trabalho que quase impossível. Escrever é um trabalho muito difícil e talvez ele seja quase impossível, não necessariamente por problemas da escrita, mas por questões que contornam essa escrita no sentido humano. Quem vai julgar isso, quais são os critérios de julgamento, se é uma questão mais de humanidade, se é uma questão mais de tecnicalidade. Isso influencia, tá. Então, é difícil de dar uma resposta exata, mas em geral o que está em jogo quando você começa a escrever, supõe-se, né, que quem fez uma graduação na área de humanidades, leu bastante, consegue escrever. "Ah, mas vai ter erro", todo texto tem erro. Assim, não tem ninguém no planeta que vai escrever, né, que vai escrever 35 linhas na sequência e necessariamente a gente possa dizer que esse cara não vai cometer nenhum erro. A questão não é essa. Faz uma revisão, revisa, paga alguém para revisar a questão textual, ou se não pode pagar, revisa várias vezes, joga com o tempo, né, deixa aquele texto ali, volta de novo. A questão não é só a tecnicalidade, se você aprende a dominar a tecnicalidade, acho que a questão é fora disso, né, é o encaixe entre projeto, orientador, programa de pós-graduação e candidato. Eh, Ao contrário do que muita gente pensa no início da vida acadêmica, não é porque o seu projeto não entrou nesse ano que ele não vai entrar no ano que vem, e não é porque você entrou nesse ano, que se você fizesse ano que vem, ele passaria. Isso depende do abrigo de orientação, isso depende de quem está ofertando vaga, isso depende dos interesses acadêmicos de quem está
ofertando a vaga. E não estou entrando aqui no mérito de corrupção não, viu, estou falando do jogo acadêmico mesmo. A pessoa ofertou um abrigo de orientação X e no outro ano não ofertou mais o X, é o Y. Então, não, é preciso olhar isso com cuidado. Uma outra pergunta, na parte de referências, há um número matemático de quantos artigos científicos? Não, não há, não há. Eh, mas eu ouvi dizer que há. Não, não há. Você cita 30 referências, 10 são artigos. Isso pode ser interessante? Pode, mas veja só, por que que não há? Porque o que interessa aqui não é o número de artigos, o que interessa aqui é o impacto desses artigos diante da discussão acadêmica que você vai fazer no texto. É importante citar artigos? É importante citar artigos sim, com certeza. Mas aqueles artigos têm que dar liga, nessa massa teórica analítica do projeto. Então, não há um número matemático fechado. Se vão ser 10, se vão ser 8, se vão ser 7, se vão ser 5. Isso lembra aquela pergunta se para defender uma dissertação TCC tem um número fechado? Todo mundo vai dizer: "Não, não tem". Não, mas assim, pode ser 100? Não, um artigo não vai ter 100 páginas. Podem ser 3? Em que área? Humanidades? Não, não vão ser 3. Letras não vai ser 3, direito não vai ser 3. Mas eu conheço alguém na matemática que escreveu artigo de 3 páginas. Eu conheço gente que escreveu de 1 página. 1 página. Parece até uma brincadeira, né, assim, levando eu inclusive brinco, assim, levando em conta que podemos concluir que, quer dizer, é uma coisa extremamente cartesiana, você está numa área muito diferente, uma área extremamente exata. Então, é uma equação, né. Isso também, é claro, depende do que você está pesquisando ali naquela área. Eh, Na área de humanidades não é assim. Só o encadeamento teórico vai te consumir uma quantidade razoável de páginas. Ah, Muita gente diz, né, que hoje em dia uma dissertação a baliza de uma dissertação de mestrado são 100 páginas. Sim, mas você vai ver com 150, você vai ver com 80. Mas eu vi com 50 e achei estranho. Então, acho que é preciso ter cuidado com isso. Por exemplo, aqui no Brasil, é tradicional, não só no Brasil, mas em determinados países, o Brasil está incluso, é tradicional uma dissertação de mestrado com uma forte revisão teórica, e isso aí vai consumir determinada quantidade de laudas, né, o cara vai fazer ali 20, 30 laudas só de revisão teórica. Você tira essa quantidade de laudas e tira os pré-textuais, né, que oscilam ali numas 10 páginas, de uma baliza de 100, 30 mais 10 é 40, então fica o quê? 50 do miolo do negócio? Há determinados países, há determinadas tradições onde o encadeamento teórico é dispensável. Você vai direto para análise. Assim como há países, tradição anglo-saxã, que a defesa também é dispensável. Você só entrega o trabalho e uma comissão julga. E se for necessário, você é chamado para prestar esclarecimentos. É uma defesa em outro sentido, né? Olha, isso aqui não ficou muito claro, explica isso daqui. É meio que uma defesa no outro sentido, não no sentido de apresentação, mas no sentido de esclarecimento. E a pessoa vai lá e, e pontua. Agora, pode não ter apresentação e não ser necessário nenhum esclarecimento, o trabalho foi aprovado, está tudo certo. É uma questão de tradição acadêmica, né. Então, assim, um número matemático, seja para artigos científicos no projeto, seja para uma quantidade de páginas na dissertação, a gente pode ter uma baliza, assim, mas é preciso lembrar que essas balizas também são construídas culturalmente. Dependendo de que país você está, dependendo de que área você está, aquilo ali eu tive um amigo que fez doutorado no Japão, ele é da área da engenharia. Eu não me lembro agora, mas se a minha memória não me falha, ele me disse que a apresentação do trabalho dele, a defesa de tese e a arguição, durou pouco mais de 1 hora. E eu falei para ele: "Cara, na minha área, assim, é comum durar 4 horas. Tem gente que dura 5 horas, 5 horas e meia".
E ele ficou assustado. 4 horas, 4 horas. É um negócio assim, olímpico, né? 5 horas, já pensou? 5 horas entre a apresentação, a arguição de cada membro e as considerações de quem apresentou. Então, uma tradição da área, né? Uma tradição onde você tem todo um jogo argumentativo, é totalmente diferente do meu colega da engenharia, que fez o doutorado no Japão e que tem também ali no Japão toda uma tradição sistêmica diferente, tá? Bom, na parte de referências, livros clássicos da área devem entrar ou livros técnicos do projeto, livros técnicos a pessoa colocou aqui entre aspas, né? Então, nas referências, livros clássicos da área entram? Ou os livros, entre aspas, técnicos do projeto em si já seriam suficientes? Depende, tudo depende, né? Por que depende? Eu vou citar aqui letras linguística discurso. Livros clássicos da área seriam necessários? Penso que não necessariamente, assim. Mesmo que você trabalhe com Fairclough, Manguenot, Foucault, etc., você vai citar o que da área clássico? Saussure, a Sapir, a Frege, clássicos assim fundadores das linhas de análise, não me parece que seja necessário. Pode servir como ilustração? Pode, você mostra conhecimento ali e tal, Fundação da Linguística Europeia, Fundação da Linguística Americana, a linguagem, né, lá do Bloomfield, você vai mostrando como as coisas vão se conectando, mas assim, o projeto é sobre discurso. Então, lá, talvez esses livros clássicos sejam mais úteis para a prova escrita, que em alguns programas a prova escrita vem antes do projeto, né? Há programas que fazem uma pré-seleção de projeto primeiro. Então, assim, o programa ele recebeu ali 300 projetos, ele selecionou 100. Esses 100 candidatos vão fazer a prova escrita. Quer dizer, qual foi o critério de tirada de um terço? Né? Tinha 300 e ficaram 100. O projeto? Não foi o conhecimento amplo dos clássicos da área. Mas assim, seu projeto está muito bem avaliado lá em determinada área e você vai para a prova escrita. As provas escritas, em geral, são sobre temáticas clássicas, mesmo que elas focalizem em análise. Por exemplo, falar aqui de letras linguísticas. Mesmo que você tenha perguntas na prova de análise do discurso, linguística textual, etc., você, é claro, tem que ter um determinado conhecimento técnico daquela linha de análise. Ok, muito bom. Mas não é só isso. Você precisa, na prova escrita, muitas vezes, coligar isso com os textos clássicos de fundação da área. Isso é muito mais útil para a prova escrita. Há pessoas que dizem que os textos clássicos não são necessários para dissertação ou para tese. Vou falar um negócio para vocês, quem for de letras pode ficar meio chocado. Quando eu fiz meu doutorado, eu tinha uma colega que ela não era da área. Ela não era da área de letras, ela era de outra área, de humanidades. E aquelas discussões intermináveis nas disciplinas de pós-graduação, os colegas discutindo, tal, epistemologia, tá, tá, tá. Aí ela vira para mim e diz baixinho assim, eu nunca li Saussure. Ela não era da área, nunca li Saussure e nem vou ler. Aí eu fiquei pensando, interessante, né? Para ela ser doutora em linguística e ela terminou o doutorado, ela não precisou dos textos clássicos. Ela veio de outra área, entrou numa linha de análise específica, passou pela prova escrita, passou pelo projeto, passou pela entrevista, passou pelas provas de língua, entrou, terminou, é doutora em linguística. E não trabalha, só por curiosidade, não, nesse caso específico, isso não quer dizer que todos são assim. No caso específico dessa pessoa, ela não trabalha em um programa de pós-graduação da área de letras ou linguística ou literatura, etc. Quer dizer, isso é interessante, né? Até que ponto os textos clássicos de uma
área de fato vão conversar com outra área quando a questão em jogo é orientação, é você estar em um programa de pós-graduação como professor, como pesquisador. Até onde essa interdisciplinaridade vai, ou ela não vai muito longe? Até onde os programas de pós-graduação interdisciplinares de fato se consolidam? Ou existe um preconceito pragmático contra eles, porque os concursos são feitos com os programas de pós-graduação temáticos? Você tem lá uma vaga de professor, e aí eles pedem um doutorado em linguística, ou em letras, ou em linguística aplicada, ou em língua portuguesa, etc. Mas não é o nome de um programa interdisciplinar. Terminologias são nomes todos da mesma área, certo? Então, assim, textos clássicos da área devem entrar? Podem entrar. Se devem, então, depende. Você está trabalhando com análise de algum texto ou sobre algo específico? Eu já vi pessoas que estavam pesquisando sobre a epistemologia da linguística. Eu já vi pessoas que estavam pesquisando, por exemplo, sobre o Círculo de Viena. Aí você vai destilar todo um conteúdo clássico da área. Aí é outra coisa, né? Acho que a gente podia virar essa pergunta para o seguinte: é preciso ler os clássicos? Sim, é preciso, sim. Ah, mas tem gente que entra sem ler os clássicos. Tem, não tenho a menor dúvida. E isso é uma pena. Isso é uma pena, porque você nunca vai ter a dimensão teórica da área sem ler os clássicos. Seja clássicos, seja na área da geografia, da antropologia, da sociologia, do direito, da administração, de letras, de tradução. Sem ler os clássicos da área, você não vai ter uma dimensão clara e objetiva de como aquela área está se moldando, de como aquela área está se perfazendo. Isso não vai acontecer. Mas você pode terminar? Pode. Vamos virar essa pergunta para uma outra pergunta. Quando eu fazia, que nem é uma pergunta, um relato aqui que coliga com uma pergunta. Quando eu estava na graduação, um colega meu de outra turma, que formou Colograu em outro momento, diferente de mim, ele me disse que na colação de grau dele, que eu não fui, mas que na colação de grau dele, um aluno, era uma colação de grau do curso de letras, um aluno estava comemorando ali, normal, né? Colação, comemorar. Mas ele estava comemorando outra coisa, não muito nobre. Ele estava comemorando o fato de ter conseguido terminar o curso de graduação sem ler nenhum livro por completo. Ele lia resumos ou capítulos. Ele não leu nenhum livro. Ele terminou a graduação? Sim, ele terminou a graduação. Mas há uma falha aí, né? Há uma dupla falha, na verdade. Isso não deveria ser possível. Ah, sobretudo na área de letras, sobretudo na área de linguagem. Então, você terminar uma graduação sem ler um livro por completo, é algo bem problemático. Como resultado, você não vai ter, com certeza, uma visão de um aspecto amplo, de um espectro maior da construção de significados da área. Então, vai haver uma certa dificuldade se essa pessoa pretender ir para pós-graduação. E na pós-graduação ele vai precisar ler livros por completo, com certeza, certo? Uma outra pergunta aqui. Já tentei o mestrado 2 vezes e não consegui. O problema seria o projeto? Não necessariamente. Pode ser o projeto? Pode ser o projeto. Mas esse projeto pode estar muito bem escrito e simplesmente não ter abrigo naquele programa. Eu já vi casos de pessoas que fizeram seleção para o programa de pós-graduação 3, 4 vezes. 3, 4 vezes. Já vi até 5 vezes.
e entraram. Fizeram sempre para o mesmo programa. O ideal seria você tentar para programas diferentes. Isso não é simples, porque, como nós sabemos, nós não vivemos na biblioteca, nós vivemos no mundo. E nós não precisamos só comprar livros, nós precisamos pagar o supermercado. Então, você selecionar 3, 4 programas de pós-graduação muito interessantes para você, porque o que você quer pesquisar tem entrada ali, não é simples. Então, você precisa pagar passagem, você precisa pagar hospedagem, você vai precisar se fixar em determinada cidade. Em regra, não há garantia de bolsa. E mesmo que há todo um jogo político, né, governamental, o governo tal está no poder, diminuir a quantidade de bolsas, por aí vai, não é simples. Então, boa parte das pessoas acaba mirando primeiro a própria cidade, né, a cidade onde reside. Ah, isso é uma questão que demonstra, assim, claramente a importância do financiamento da pós. E algumas pessoas inconsequentes vão dizer: "Ah, mas isso aí é problema da pessoa, não cabe ao Estado, não cabe ao governo financiar". É um problema da pessoa também, né, sem dúvida nenhuma, mas não é só da pessoa, porque no momento em que o país, não fomenta e com isso as pessoas têm uma dificuldade maior para se qualificar, isso não é uma dificuldade só daquela pessoa, isso vai reverberar, isso vai repercutir na área como um todo, na educação como um todo. Então, a gente pode citar os nossos colegas da educação básica, as secretarias, de Estado e municipais de educação. Muitos deles reclamam do fato de que eles não têm um apoio, digamos assim, eles não são incentivados, não são motivados a fazer mestrado e doutorado. Em regra, de fato, não são. Por que não são? Olha, não vou nem entrar no mérito do mestrado e doutorado, vou dizer uma coisa: o Brasil tem programas de formação docente pa para professores que ministram aulas sem ter formação na área. Seja um cara que é formado em letras e dá aula de geografia e religião, por exemplo, ou seja um cara que não tem a graduação em coisa nenhuma e está ministrando aulas. Não sei se vocês sabem, isso acontece. É estatisticamente é uma estatística relevante, é um percentual relevante. E acontece. Então, nós estamos aí, né, estamos nesse país que ainda não conseguiu resolver o problema de qualificação dos professores que vão ministrar aula nas escolas. Vocês avaliem se nós começássemos a discutir aqui as questões de fomento, de incentivo, para você qualificar ainda mais aqueles que já são formados como professores. É, aí sem dúvida nenhuma, isso precisa acontecer, certo? Então, o problema seria o projeto? Não, não necessariamente, não necessariamente. O problema pode ser de coligação, né. Então não há uma sincronia entre o programa e o projeto. Pode ser isso, que você está propondo não está sendo pesquisado ali naquele momento, não há professores que façam aquilo. Pode ser, ok. Eh, uma outra pergunta que é bem emblemática, assim, até com isso que falamos, que comentamos agora, sobre essa questão do incentivo, né, para se qualificar. A pergunta é: vale a pena fazer o mestrado? Então, acho que essa pergunta pode repercutir de diferentes formas. Talvez a questão não seja só: vale a pena fazer o mestrado? Possivelmente a questão é também: vale a pena estudar? Porque é tão difícil, porque é tão complicado, porque parece que os professores são tão maltratados e são, porque parece que, eh o investimento no estudo é um investimento que tem um baixo retorno e por aí vai. Existe aquela frase que é meio que um lugar comum, que diz assim: "Se você tem dúvidas sobre o retorno, sobre a importância de estudar, experimente investir na ignorância". Então,
vale a pena, claro que vale a pena. "Ah, mas eu decidi não seguir carreira acadêmica". Ah, não siga. Eu sempre acho que as pessoas não precisam, né, assim, a gente não tá num sacerdócio, assim, você quer fazer outra coisa, faz outra coisa. Inclusive pode fazer outra coisa e continuar sendo professor. Eu tenho vários colegas que fizeram um doutorado na área, que são professores, são pesquisadores muito bem qualificados e estão fazendo psicologia ou já fizeram, ou fizeram outras faculdades, né. Isso não é raro, assim, há uma taxa razoável. Eu acho inclusive que a gente caminha para um mundo onde as pessoas tendem a ter mais de uma profissão. E muitas vezes eu percebo quem migra, falar aqui de letras, esse pessoal de letras que faz psicologia, em geral eles têm uma atuação na área de linguagem, que é na literatura, ou é numa questão social da linguagem, e isso vai aproximando esse pessoal de uma discussão psicológica, por exemplo. Ah, conheço conheço gente dentro da área que muda de linha, né, então conheço gente que fez mestrado em literatura e fez doutorado em sociolinguística. Qual o problema? A pessoa quer mudar, muda. Conheço gente que fez mestrado, doutorado em linguística e fez pós-doutorado em estágio de pós-doutoramento em literatura. Qual o problema? Nenhum. Conheço gente que fez mais de um doutorado, fez o doutorado em linguística e depois fez um doutorado em filosofia. Problema nenhum, problema nenhum. Acho que as pessoas têm que procurar fazer aquilo que elas sentem prazer. Pragmaticamente, elas também vão procurar, é claro, pagar a conta do supermercado, obviamente. Mas, fazer aquilo que lhe dá prazer, né, então eu quero fazer algo com que eu pague a conta do supermercado e que eu goste de fazer. Há pessoas que dizem, eu conheço muitos professores de educação básica que dizem que eles pretendem trabalhar menos e ganhar mais, porque eles se sentem muito explorados. Eh, e um caminho para isso seria a qualificação. Então, eh, talvez esse sentido da pergunta, "vale a pena fazer o mestrado?", reverbere em sentidos diferentes, né. Vale a pena fazer o mestrado no sentido de eu vou ganhar mais? Se você é professor, sim. Se você é da área do direito ou se você é bacharel, você é um cara da comunicação, não necessariamente. Você vai agregar conhecimento com a sua prática liberal, né, você é um profissional liberal, você é um advogado, você é relações públicas e tal. A discussão ali é outra, né. Então assim, vale a pena fazer o mestrado? Acho que sempre vale a pena estudar, sempre vale a pena estudar. Mesmo em um país tão eivado pela ignorância. Vale sim, vale sim, com certeza. Eu deixei por último aqui a pergunta que eu achei mais enigmática e sexy, vou usar essa pergunta aqui, vou usar essa terminologia aqui, sexy, né, uma pergunta interessante. Como enfrentar o desânimo? Então, primeiro, eu não sei, não sou psicólogo, não sei. Mas eu já vi muita gente enfrentar o desânimo, né, sou professor, enfrentar o desânimo é a parte da rotina, assim. E fui professor em escola pública, sou professor de inglês, fui professor em vários cursos de línguas. Como é que você enfrenta o desânimo? Olha, eu acho que uma das estratégias é a informação. Então, assim, você precisa entender, você precisa ter informação, como elabora projeto de pesquisa, informação sobre as teorias, sobre os textos, sobre os livros fundamentais, informação sobre a carreira, sobre o plano salarial, informação sobre a própria lei de aposentadoria. Eu preciso ser informado. Me assusta muito, às vezes, eu vejo professores, falar aqui de professores universitários que não sabem ou não sabiam que eles não tinham mais aposentadoria integral. Pelo amor de Deus, mudou a lei, fizeram uma emenda constitucional e não se tem mais. Quem tem é só o pessoal que entrou até o ano X. É preciso enfrentar o desânimo com informação. Mas muita gente vai dizer assim: "Mas a informação me dá mais desânimo, porque quanto mais eu leio sobre a lei, quanto mais eu leio sobre teoria, mais eu acho as coisas, rumando para o abismo".
Então, assim, não é só informação. Informação é importante, mas não é só informação. Ah, eu penso que é preciso aprender a lidar com as emoções. Então, a gente não vai mudar o mundo, né, sozinho, assim. A gente não vai mudar tudo, mas, vou citar uma situação que aconteceu aqui comigo. Quando eu era professor em escola pública, eu passei por uma situação bem difícil. A escola onde eu dava aula, onde eu ministrava aula, ela era dominada ali, ficava em uma área dominada pelo tráfico de drogas. E o traficante que mandava ali na área faleceu, morreu, e o filho dele, que era meu aluno, passou a ser o traficante da área. E ele era adolescente e já tinha uma ficha corrida criminal extensa. E em determinado momento da aula, eu estava corrigindo um exercício e ele me chamou a atenção, porque eu havia passado 2 exercícios em uma aula anterior, e aí eu estava corrigindo os exercícios. Um negócio meio lógico, né. E eram 2, então eu corrigi um, fui para o segundo, e ele não gostou. Ele disse que eu não deveria corrigir o segundo exercício, que eu tinha que fazer outra coisa. Supostamente, eu interpretei à época, essa outra coisa poderia ser voltar para o conteúdo explicativo, né. Aí eu fiquei olhando e isso me desanimou, né. Disse: "Olha, fico numa situação onde é difícil eu dar uma resposta, fechada, assim, porque eu não quero morrer, né". E esse aluno já tinha cometido homicídio. Ah, muito bem. Então, estou citando isso pelo seguinte: como é que você enfrenta o desânimo numa situação dessa? Então, eu não sei, não tenho uma resposta pronta, mas vou dizer o que aconteceu comigo. Eu acabei saindo dessa escola e naquela época eu tinha que os diários eram todos no papel, você tinha que preencher, literalmente preencher, assim, escrever manualmente os diários, um a um, aluno por aluno. Era um trabalho, assim, braçal, imagine, né. Você tinha ali 600 alunos em uma escola, você ia preencher a presença um a um. Então, eu tinha que fazer os diários, para entregar os diários, e aí, a verdade era que esse aluno não tinha sido aprovado. E a verdade é que havia uma pressão de parte da direção da escola para que um número X estatístico de alunos fossem aprovados, a imensa maioria fosse aprovada, independente deles merecerem a aprovação ou não. Eu não estou falando aqui de cultura de reprovação. "Ah, eu vou reprovar, tenho 30, vou reprovar 28, porque quanto mais eu reprovar, mais", não, não é isso. É justamente o contrário, é uma cultura de aprovação desmedida, ah, para fazer estatística. Isso acontecia à época, quando foi isso? Faz um bom tempo, 2004, quase 20 anos, acho que não acontece mais, estou brincando, né, não acontece mais. O que que eu fiz? Ah, eu fiz o que deveria ser feito, né, ele não havia sido aprovado, eu não o aprovei, como era de direito. Ah, eu estava de saída da escola. Isso me fez muito bem. Eu acho que boa parte do desânimo, eu acho não, eu tenho certeza, ele não é meramente intelectual, de lidar com os textos difíceis do Derrida, de lidar com a questão da massa amorfa do Saussure, não é isso. Isso pode ajudar também, eu não entendi a terminologia e tal, mas o desânimo em regra é exógeno à questão intelectual. É sobre política, é sobre questão didática, é sobre como os professores são tratados, isso vai desanimando a pessoa. Então, como enfrentar o desânimo? Com informação, mas não só com informação, tratando das emoções também, né. Conseguindo antever: "Olha, eu não vou manter o meu ânimo alto o tempo todo, vai chegar uma hora que meu ânimo vai estar baixo e eu preciso parar". Eu fazia assim, eu sempre leio,
E se eu estou desanimado, eu leio menos, se eu estou animado, eu leio mais, mas eu sempre leio, eu me impus isso. Eu vou sempre ler, porque eu queria fazer o mestrado, queria terminar o mestrado, queria ir para o doutorado, queria ser professor e eu entendia que eu precisava ler, então eu vou me autodisciplinar e eu sempre vou ler. Isso me foi muito útil, mas isso não eliminou o desânimo, né, foi só uma maneira de passar por ele, de forma produtiva, certo? Ah, eu deixei essa pergunta por último, porque é muito impressionante a questão de saúde mental hoje em dia, sobretudo na universidade, né, sobretudo no ambiente escolar, sobretudo nas escolas. Então, é preciso pensar muito no desânimo, porque ele mata, literal e metaforicamente, certo? Bom, essas são as perguntas, e aí eu dou por encerrado aqui este curso sobre como elaborar projetos de pesquisa. Eu estou em preparação aqui sobre outro curso no segundo semestre, mas nós estamos no segundo semestre, então, ainda no segundo semestre deste ano, sobre metodologia, exatamente sobre estudo de caso, tá bom? Mas fora isso, vou me dedicar aqui às análises discursivas e comentários de textos aqui nesse canal que foi criado para isso. Como o nome diz, interpretar interpretações. Certo, gente? É isso, boa sorte a todos que vão escrever os seus projetos.